Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana e nós vamos continuar fazendo os exercícios. Na aula 2, na aula 1 eu defini função exponencial e falei como é que se comporta o gráfico e fiz uma questão. Agora nós vamos para a aula 2 continuar fazendo os exercícios referente à definição de função exponencial e gráfico de uma função exponencial. Então, a questão 2 diz o seguinte: no sistema de coordenadas seguinte estão representados os gráficos de duas funções. Então, a função f e a função g. A função f é definida por quem? Por a mais b vezes 2 elevado a x, onde a e b são constantes, ou seja, o valor de a e o valor de b eles não mudam. Então, é o valor, a partir que eu descubro o valor de a, ele vai ser o valor, esse valor vai ser dado para toda a questão. E depois de descobrir o valor de b, também vai ser dado para toda a questão. E a função g é uma função afim. Opa, essa é uma informação imprescindível para a questão. Por quê? Porque você vai observar que no gráfico nós temos uma função que ela é uma hipérbole, ou seja, essa função verdinha ela vai diminuindo devagarzinho. Quando ela chega no 3, ela começa a aumentar ligeiramente. Então, nós vemos que a função verdinha ela é uma função exponencial. E a função vermelha ela é uma reta. Então, se a função vermelha é uma reta, a função vermelha ela é uma função afim. Por quê? Porque o gráfico da função afim ela é uma reta. Então, o que nos sugere aqui? Que a função g ela é uma função afim e a função f ela é uma função exponencial. E aí você observa que a base lá 2 elevado a x, então é uma função exponencial. Isso quer dizer o seguinte: sempre que eu falar da função f, eu estou falando do gráfico verdinho, bonitinho, e sempre que eu falar da função g, eu estou falando da função vermelha, do gráfico vermelho. Observe que ela um detalhezinho faz toda a diferença na questão. Então, o que ele quer? A letra A ele quer o valor de A e B, a letra B ele quer o conjunto imagem de F, a letra C ele quer a lei que define G, ou seja, a lei de formação de G, e a letra D ele quer saber as raízes de F e de G. Né? Então, vamos lá. Bom, para a gente determinar os valores de A e B, né, como A e B está na definição da função f de x é igual a mais a mais b vezes 2 elevado a x, nós vamos usar quem? Nós vamos usar o gráfico verdinho, nós vamos olhar só para o gráfico verde. Se vocês olharem o gráfico verde, nós temos dois pontos bem definidos no gráfico verde. Quais são os pontos, professor? Quando o x é 0, o y é 3, ou seja, é o valor onde o verde está cortando o eixo y. Então, se ele está cortando o eixo y, quer dizer que o x é 0 e o y é 3. E o outro ponto que está bem definido é quando o x é 1, o y é 5. Isso quer dizer o seguinte, ou seja, traduzindo para a função, para uma linguagem de função, f de 0 é igual a 3. Lembra que f de x é igual a y. Então, no lugar do x, coloca 0. No lugar depois da igualdade, coloca o valor de y, que no caso é 3. Então, quando o x é 0, o y é 3. E o outro é, quando o x é 1, o y é 5. Isso quer dizer o quê? Que f de 1 é igual a 5. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou substituir, vou pegar a função f e vou substituir os valores. Onde tem x vou colocar 0 e onde tiver y vou colocar 3. Depois vou fazer a mesma coisa. Onde tiver x eu vou colocar 1 e onde tiver y vou colocar 5 e ver como é que funciona. Então, usando o primeiro ponto, 0 e 3, então eu tenho a função f de x é igual a a mais b vezes 2 elevado a x. Então, observe o seguinte. Primeiro eu tenho f de 0. Então, o que é f de 0? F de 0, onde tiver x, eu vou colocar 0. Então, vai ser f de 0 é igual a mais b vezes 2 elevado a 0. Aí, só que o f de 0, ele diz que é 3. Então, onde tiver f de 0, eu vou trocar por 3. Então, vai ficar 3
é igual a quem? A mais B vezes 2 elevado a 0 é 1. Então, vamos trocar os membros. Então, fica A mais B vezes 1, B. Então, fica A mais B igual a 3. Agora, nós vamos usar o segundo ponto. O segundo ponto é f de 1 é igual a 5. Então, eu vou pegar a função e onde tiver x eu vou colocar 1. Então, f de 1 é igual a quem? A mais B vezes A mais B vezes 2 elevado a 1. Então, vai ser quem? A mais 5. Ó, f de 1 é igual a 5. Então, 5 é igual a A mais B vezes 2 elevado a 1 é 2. Vou trocar os dois membros, então vai ser A mais B vezes 2 vai ser 2B igual a 5. Então, observe que na primeira eu tenho A mais B igual a 3, na segunda eu tenho A mais 2B igual a 5. Então, o que eu vou fazer? Vou montar um sisteminha de equação com duas incógnitas. Então, A mais B igual a 3, A mais 2B igual a 5. Então, o que eu faço? Eu pego, em cima eu tenho A, embaixo eu tenho A. Então, é só pegar uma das duas e multiplicar por menos 1. Então, vou pegar de cima e vou multiplicar por menos 1. Então, A vezes menos 1, menos A. B vezes menos 1, menos B. 3 vezes menos 1, menos 3. A de baixo eu vou só repetir. A mais 2B igual a 5. Aí, observe que eu tenho menos A mais A, eu posso cancelar. Menos B mais B, sobra quem? B. E menos 3 mais 5, sobra 2. Isso quer dizer que B é igual a 2. Como é que eu faço para me encontrar o valor de A? O valor de A é só pegar onde tiver qualquer uma das duas igualdades. Onde tiver B, coloca 2. Então, vou pegar de cima, que é mais fácil. A mais B igual a 3. No lugar de B, coloca 2. Então, fica A mais 2 igual a 3. A é igual a 3 menos 2. Isso quer dizer que A é 1. Então, a primeira questão, a letra A, só quer saber o valor de A e o valor de B. Então, o valor de A é 1, o valor de B é 2. Vamos para a letra B. A letra B ele quer o conjunto imagem da função. Então, pelo item A, nós vemos que o valor de A é 1, o valor de B é 2. Então, a função era f de x é igual a A mais B vezes 2 elevado a x. Então, no lugar de A eu vou colocar 1, no valor de B eu vou colocar 2. Então, a função vai ficar quem? 1 mais 2 vezes 2 elevado a x. E aí, para descobrir o conjunto imagem, basta fazer o quê? Basta ver o número que está somando o expoente. Então, o número que está somando o expoente é 1. Então, se o número que está somando o expoente é 1, quer dizer que a função é de 1 para cima. Então, de 1 para cima, logo a imagem é quem? Do 1 para cima. Então, é do 1 até o mais infinito. Do 1 até o mais infinito, ok? Então, observe onde está o expoente e ver qual é o número que está somando esse expoente ou está subtraindo. Então, o número que está somando aí no caso é 1. Aí soma a parte que tem o expoente. Isso quer dizer que a função, a imagem é quem? Desse número que está sendo somado até o mais infinito. Sempre. É do número que está sendo somado até mais infinito. Aí você vai dizer, professor, e se não tiver número somado? É zero. É do zero até mais infinito. Então, isso quer dizer que a imagem é quem? Y pertence aos reais, tal que o Y é maior do que 1. Ou seja, é do 1 para cima. Então, a letra B já está resolvida, é só isso. A letra C, ele pede para você obter a função G, a lei de formação da função G. Então, observe, como o enunciado diz que a função G é uma função afim, então ela tem a característica de ser quem? Lembra que a função G é um número, como é afim, é um número que multiplica x mais um número solteiro. Então, eu vou colocar mx mais n. Lá nas definições nós usava ax mais b, mas como na questão já tinha a e b, aí eu mudei, só usei em vez de ser a e b, eu coloquei m e n. Então é mx mais n. Então observe, o que eu preciso para definir uma função afim? Observe que ele tem dois pontos, ele é uma reta. Então o gráfico é uma reta, então eu sempre vou precisar de quê? De dois pontos. Lembra que dois pontos sempre vai determinar uma reta. E aí, quando eu olho o gráfico, eu observe só o gráfico de vermelho.
No gráfico de vermelho, eu tenho os valores bem definidos em x e não tenho os valores deles em y. Observe que eu tenho o x menos 1, mas que quando eu vou olhar para ver onde é que ele toca no y, quando o x é menos 1, onde ele toca no y, não tem. E quando o x é 1, também onde ele toca no y, também não tem. Isso quer dizer o quê? Eu vou precisar de 2 pontos. Eu tenho os 2 pontos, nos 2 pontos eu tenho as coordenadas x, mas não tenho as coordenadas de y. Então, antes de encontrar de fato a função, eu preciso o quê? Eu preciso encontrar os valores de y quando x é menos 1 e os valores de y quando x é 1. O valor de y quando x é 1. Então, observe o seguinte. A linha horizontal tracejada aí no gráfico quando y igual a 1. Professor, como é que você sabe que essa linha tracejada é onde y é igual a 1? Porque a linha tracejada vai ser sempre aquele valor que está somando a função exponencial. E aí você lembra que o valor que está somando a função exponencial é 1. Isso quer dizer o seguinte, lembra que quando eu disse o valor que soma, ele vai subir o gráfico a quantidade de unidades que ele está somando. Então, por exemplo, se eu somar 1, ele está subindo o gráfico uma unidade. Se eu somar 2, ele vai subir o gráfico 2 unidades e assim sucessivamente. Isso quer dizer o seguinte, que como a imagem é do 1 para cima, quer dizer que a assíntota, ou seja, onde o gráfico verde vai beirar, é 1. Ele vai se aproximar do 1, mas não vai tocar 1. Isso quer dizer o seguinte, que vai ser essa linha tracejada aí, que é paralela ao eixo x, o valor é 1. Ou seja, isso quer dizer que essa linha tracejada é 1, então isso quer dizer que o valor, quando o x é 1, o valor do y é 1. Olha só, então nós já encontramos o primeiro ponto. O valor do x é 1, o valor do y também é 1. Isso quer dizer o quê? Que g de 1 é igual a 1. Agora eu vou procurar quando o x é menos 1. O que eu vou fazer quando o x é menos 1? Você vai observar o seguinte, que onde o x é menos 1, o gráfico tanto está cortando o valor de x, tanto está cortando a parte vermelha, o gráfico vermelho, como está cortando a parte verde. Isso quer dizer o seguinte, que como esse ponto está cortando tanto a função verde como a função azul, quer dizer que exatamente nesse ponto as duas funções elas são iguais, ou seja, g de menos 1 é igual a f de menos 1. Bom, g de menos 1 eu não tenho, mas eu tenho a função f. Então, o que eu vou fazer? Para me encontrar o valor de y lá naquele ponto, no menos 1, onde tiver x, eu vou colocar menos 1 no f. Então, e o valor que eu encontrar para o f vai ser o mesmo valor que eu encontrar para o g. Então, observe o seguinte, f de x é igual a 1 mais 2 vezes 2 elevado a x. E para me encontrar f de menos 1 é fazer o quê? Onde tiver x eu vou colocar menos 1. Então f de menos 1 é igual a 1 vezes 2 vezes 2 elevado a menos 1. Então f de menos 1 vai ser 1 mais 2 vezes 2 elevado a menos 1, dá o inverso. Então 2 elevado a menos 1 é 1 meio. Lembra porque que eu disse que vocês tinham que aprender potenciação? Vocês vão resolver muitas potências. Então, 2 elevado a menos 1 vai dar 1 meio. Então, vai ser f de menos 1 é igual a 1, mais, com mais vai dar mais, 2 vezes 1 meio, 2 vezes 1 meio, então vai ser o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo, 2 vezes 1, 2, 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, f de menos 1 é igual a 2. Isso quer dizer o seguinte, que esse valor para y é 2. Isso quer dizer o seguinte, que g de menos 1 também é igual a 2. Então, o ponto quando o x é menos 1, o y é 2, ou seja, g de menos 1 é igual a 2. Agora, nós temos dois pontos. O primeiro ponto é g é 1 e 1, e o segundo ponto é menos 1 e 2. E aí, nós vamos usar na definição da função g. Então, usando o primeiro ponto é quem? 1 e 1. Então, g de 1 é igual a 1. Então, observe, g de 1 como é que eu encontro g de 1? No lugar de x, coloca 1. Então, g de 1 é igual a m vezes 1 mais n. Então, g de 1 é 1.
Então, vai ser 1 vezes 1 é igual a 1 vezes m, vai ser m mais n, trocando os dois termos. M mais n é igual a 1. Substituir no segundo ponto. O segundo ponto é g de menos 1 é igual a 2. Então, eu tenho a definição. Né? G de menos 1, como é que eu encontro g de menos 1? No lugar de x, coloca menos 1. Então, vai ser g de menos 1 é igual a m vezes menos 1 mais n. G de menos 1 é igual a 2, então onde tem g de menos 1, vou colocar 2, então vai ser 2 é igual a m vezes menos 1 menos m mais n. Trocando os dois termos, m mais n é igual a 2. Agora, observe que eu tenho duas equações, né? Agora eu só monto o sisteminha. Então, meu sistema é quem? M mais n igual a 1, menos m mais n igual a 2. Aí aqui eu não preciso fazer nada, porque em cima eu tenho m, embaixo eu tenho menos m. Então, cancela o m, aí fica n mais n, 2n. 1 mais 2, 3. Então, n é igual a 3 sobre 2. O 2 está multiplicando e passa dividindo. N é igual a 1,5. Então, para me encontrar o m, pega qualquer uma das funções e onde tiver n, coloca 1,5. Então, vou pegar de cima, está mais simples. M mais n igual a 1. Então, fica m mais, quem é n? 1,5 igual a 1. Então, m é igual a 1 menos 1,5. 1 menos 1,5, m é menos 0,5. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Isso quer dizer que minha função g é igual a quem? Menos 0,5x mais 1,5. Lembra que o x troquei o m por menos 0,5 e o n por 1,5. Com isso, nós finalizamos a questão C. E a questão D, ele pede as raízes de f e de g. Então, encontrar as raízes é eu fazer o quê? No lugar da função f ou g, coloca 0. Então, para me encontrar a função f, observe que para me encontrar na função f, então eu pego a função f e f de x e coloco 0. Bom, só que dá para a gente fazer só olhando o gráfico. Por quê? Porque o que é, geometricamente falando, o que é a raiz? É o valor de x onde corta o y. E observe que o ponto verdinho, ele nunca vai cortar o y. Ou seja, por quê? Porque a assíntota dele, ou seja, o menor valor que ele vai se aproximar é de 1. Então, como ele vai se aproximar do 1, ele nunca vai cortar o 0. Né? Ele não vai cortar nem o 1, ele vai se aproximar do 1 e nunca vai cortar o 1. Então, isso quer dizer que se ele não corta o 1, ele não vai cortar o 0. Então, quer dizer que o gráfico nunca vai interceptar o eixo x. Então, olhando para o gráfico, a gente já vê que ele não corta o eixo x. Bom, se ele não corta o eixo x, é porque ele não tem raiz. Professor, e como é que eu faço analiticamente, algebricamente? Então, no lugar de f de x, coloca 0. Então, vai ficar 0 é igual a 1 mais 2 vezes 2 elevado a x. Então, vou trocar os dois termos. 1 mais 2 vezes 2 elevado a x igual a 0. Passando 1 para o outro lado. Então, vai ser 2 vezes 2 elevado a x igual a menos 1. Então, 2 elevado a x igual a menos 1 sobre 2. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. E aí eu coloquei que é impossível. Professor, por que é impossível? Por quê? Porque do lado direito eu tenho a base positiva. Do lado esquerdo eu tenho um número negativo. Então, isso é impossível, porque se a base for positiva, qualquer valor que eu colocar no x, eu vou encontrar um valor positivo. E o valor positivo ele nunca vai ser igual a um valor negativo. Então, é impossível um valor positivo ser igual a um valor negativo. Isso quer dizer que f não tem raiz. Então, nós vimos tanto geometricamente, que ele não tem raiz, como analiticamente, né? Algebricamente. Então, agora nós vamos encontrar a raiz da função g. Então, a função g é quem? É igual a menos 0,5 vezes x mais 1,5. Para me encontrar a raiz é g de x igual a 0. Então, onde tiver g de x, coloca 0. Então, vai ser 0 é igual a menos 0,5x mais 1,5.
pega só a parte que tem a incógnita, então vai ser tá menos 0,5x, quando ele passar para o outro lado vai ser 0,5x, porque ele está negativo, ele passa positivo. 1,5 eu só baixei, então x é igual a quem? 1,5, o 0,5 está multiplicando, ele passa dividindo, então 1,5 dividido por 0,5 vai dar 3. Isso quer dizer o quê? Que a raiz da função g é 3. Então, f não tem raiz, a função g, a raiz é 3. Aí, eu coloquei o gráfico, só para você perceber, e você vai dizer, professor, mas o gráfico, o vermelho, que é da função afim, ele não está cortando o eixo x. Mas se você perceber, se você acrescentar uma reta, então aí é só a parte visível, mas a reta tanto é infinita para o lado direito como é infinita para o lado esquerdo. Então, se você acrescentar do lado direito, se você acrescentar essa reta, em algum momento ele vai cortar o eixo x. E outro detalhe bem interessante, onde ele vai cortar o eixo x é à direita de 1. À direita de 1 quer dizer o seguinte, quer dizer que onde ele vai cortar o eixo x é num valor maior do que 1. E qual foi o valor que nós encontramos? Nós encontramos 3. Então, com isso nós verificamos tanto analiticamente como geograficamente que o gráfico vermelho vai cortar o eixo x. Se ele vai cortar o eixo x é porque ele tem raiz. E a raiz é quanto? 3. Bom, com isso nós finalizamos a aula 2. Já já nós voltamos com uma questão extra, rapidinha, só uma questão rapidinha, e já já nós voltamos. Tchau, até mais.